Se você tinha dúvidas quanto ao poder da sua mente afetar ou não a tua realidade, olha que estudo interessante. A clínica Mayo, sediada no estado da Flórida, Estados Unidos, publicou em 2002 um estudo que acompanhou 447 pessoas por mais de 30 anos, mostrando que as pessoas otimistas eram física e mentalmente mais saudáveis, aonde a atitude mental afetava até mesmo a duração da vida. Mas o que significa otimista é equivalente a melhor, sugerindo que aquele pessoal concentrava a atenção no melhor cenário futuro. Na prática, isso fazia com que experimentassem menos dor, sentiam-se com mais energia, melhor disposição e dinâmica em atividades sociais, mais calmos, pacíficos e felizes na maior parte do tempo. Esse estudo veio em contrapartida com outro realizado por pesquisadores de Yale, o qual acompanharam 660 pessoas com 50 anos de idade ou mais, por até 23 anos, e descobriram que aqueles com atitude positiva a respeito do envelhecimento viviam mais de 7 anos além do que aqueles que tinham visão mais negativa sobre a velhice. Percebeu o que foi dito? A atitude mental tinha mais influência na longevidade do que a pressão arterial, ou os níveis de colesterol, tabagismo, peso corporal ou quantidade de exercício físico. E se eu te contasse que foi documentada a vitória sobre o voodoo? Isso, foi em 1938, na zona rural do estado de Tennessee. Um homem de 60 anos de idade adoeceu de forma drástica, até que sua esposa o levasse a um hospital na periferia da cidade. Àquela altura, Vance Vanders, claro gente, aqui é um nome fictício, por questões de propriedade de imagem, mas Vance tinha perdido mais de 20 quilos e parecia à beira da morte. O médico, o Dr. Drayton Doherty, suspeitou que Vanders tivesse tuberculose ou possivelmente câncer, mas repetidos testes davam negativos. O paciente se recusava a comer, e mesmo colocando uma sonda alimentar, ele teimosamente regurgitava tudo o que era dado e continuava a piorar, insistindo na convicção de que iria morrer. E o Dr. Doherty ainda não tinha ideia do que estivesse acontecendo. A esposa de Vanders, transtornada, chamou o médico para uma conversa particular, fazendo jurar segredo, e revelou que o problema do marido era ser vítima de voodoo. Ao que parecia, Vanders tivera uma discussão com um sacerdote praticante de voodoo, ali na comunidade em que vivia. O sacerdote convocou Vanders, lançando um feitiço, acenando uma garrafa de líquido fedorento na cara dele. O sacerdote disse que Vanders morreria em breve e ninguém poderia salvá-lo. Era isso. Vanders ficou convencido de que seus dias estavam contados, acreditando que uma nova e funesta realidade iria acontecer. Sentindo-se derrotado, voltou para casa e dali em diante se recusou a comer. Ciente dessa história, o Dr. Doherty criou um plano pouco ortodoxo para tratar o paciente. Convocou a família de Vanders à cabeceira do doente e disse que já sabia como curá-lo. E o doutor contou a seguinte história. Disse que na noite anterior tinha ido ao cemitério, depois de passar uma conversa no sacerdote de voodoo, para que se encontrasse com ele e revelasse como havia enfeitiçado Vanders. O sacerdote não queria cooperar. Não foi nada fácil, disse o doutor. Mas acabou cedendo quando o Dr. Doherty o impressou contra uma árvore. O doutor disse que o sacerdote confessou ter esfregado uns ovos de lagarto na pele de Vanders. E os ovos foram parar no estômago e lá chocaram. A maioria dos lagartos haviam morrido, mas um grande sobrevivera e agora estava comendo o corpo de Vanders por dentro. O médico anunciou que tudo o que tinha de fazer era remover o lagarto do corpo e o homem ficaria curado. Assim, chamou a enfermeira, que chegou com uma grande seringa cheia do que o doutor afirmou ser um remédio poderoso. Na real, a seringa estava cheia de uma substância
que provocava a vontade de regurgitar. Com cuidado, o doutor injetou cerimoniosamente o fluido no paciente assustado e saiu do quarto sem dizer mais uma palavra à família que estava atordoada. Não demorou muito. Wonders começou a regurgitar. Quando o Dr. Doherty julgou que o vômito estivesse no fim, reentrou no quarto, aproximou-se da cabeceira, enfiou a mão na maleta preta de médico e pegou um lagarto verde, escondendo-o na palma da mão, sem que ninguém percebesse. Então, quando Wonders regurgitou de novo, largou o réptil dentro da bacia. "Olhe, Vince!" gritou o doutor na hora, no tom mais dramático possível. Veja o que saiu! Você está curado! A maldição do voodoo foi levantada!" O quarto ficou um rebuliço. Alguns membros da família tombaram no chão a gemer. Wonders saltou para longe da bacia, zonzo e de olhos esbugalhados. Em questão de minutos, caiu em sono profundo por mais de 12 horas. Quando enfim acordou, estava faminto. Dentro de uma semana, o paciente havia recuperado todo o peso e vigor. Deixou o hospital e viveu por mais 10 anos. Seria possível um homem se encolher num canto e morrer simplesmente por pensar que tinha sido enfeitiçado? Talvez. A pergunta-chave que você queira me fazer, pequeno humano, seja: Draken, onde você quer me levar com essas histórias? Eu quero que você conheça o que se chama de efeito placebo. E como você é capaz de manifestá-lo pelo simples fato de compreender que o poder daquilo que você acredita molda a tua percepção de realidade. Atualmente, já há um entendimento de que processos epigenéticos estão em ação quando de forma deliberada intencionamos e direcionamos pensamentos. É o chamado processo corpo-mente. Ao manter um padrão de raciocínio, gradualmente modifica-se a química do corpo, o que altera o seu estado interno, permitindo programar novos genes, inibindo ou desligando genes que causam, por exemplo, doenças, ativando ou ligando os genes responsáveis pela recuperação. Hora de pegar a seguinte escama da sabedoria. Aquilo que você é condicionado a acreditar sobre si mesmo, aquilo que você é programado para pensar que os outros pensam de você, afeta o teu desempenho, incluindo o quão bem-sucedido você se torna. O que as histórias aqui compartilhadas ilustram é que, ao mudar verdadeiramente o estado de ser, o corpo começa a responder a uma nova mente. E mudar o estado de ser começa pela mudança dos seus pensamentos. Isso se dá através da tríade condicionamento, expectativa, significado. O condicionamento se dá quando associamos uma lembrança passada com uma mudança fisiológica. Por exemplo, tomar uma aspirina para se livrar de uma dor de cabeça. Você já experimentou isso muitas vezes. É assim que se forma a memória associativa. Algo de fora mudou algo de dentro de você. Se continuarmos a repetir o processo vezes e mais vezes, o estímulo externo pode ficar tão forte ou reforçado pela associação que podemos substituir a aspirina por uma pílula de açúcar que se pareça com uma aspirina, e ela produzirá a resposta interna automática, que é a diminuição da dor de cabeça. Essa é uma das maneiras como o placebo funciona. Já a expectativa, que é o segundo elemento, entra quando temos um motivo para antecipar um resultado diferente. Por exemplo, se há uma dor crônica e recebemos um novo medicamento do médico que nos explica entusiasmado que ela deve aliviar a dor, aceitamos a sugestão e esperamos que, ao tomar a nova medicação, algo diferente aconteça, que é não sentir mais a dor. Assim você se influenciou por meio da sugestão. O terceiro elemento é atribuir significado a um placebo, que ajuda a funcionar, porque um novo significado a uma ação acrescenta intenção a ela. Ao aprender e entender algo novo,
colocamos mais de nossa energia consciente e intencional naquilo. Quanto mais significado por trás de uma possível experiência com uma pessoa, um lugar ou coisa em seu ambiente externo, a fim de mudar seu ambiente interno, maior a probabilidade de mudar seu estado interno só pelo pensamento. Isto é, quanto mais você acredita na causa, melhor o efeito. Mas qual que é a origem da mudança? É o pensamento, aquilo que você está acreditando. Por isso, é a hora de você entender a anatomia do pensamento. O assunto que vamos discorrer detalhadamente em nossos encontros, claro, se você estiver inscrito neste canal através desse tal de YouTube aí, está apto a receber as minhas notificações. Humano amado, receba aquela baforada quente. Um abraço envolto às minhas asas. Até a nossa próxima prosa.